Shabbat Shalom, tema da mensagem desse Shabbat é ser e realizar. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça, mais uma vez, Santo, 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 Senhor de Avraham, Isaac e Jacob, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem do Teu jeito e que as pessoas possam receber transformação no coração, com entendimento proveniente do Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua, nos ajude a te conhecer a tua glória, Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema dessa mensagem, ser e realizar. Nessa semana, nós temos duas parashot, Parashá 22, ele reuniu, e também a Parashá 23, Pekudei, registros. E nestas duas parashot, assim como em outras, temos ordens de Hashem sobre o que o povo de Israel deveria fazer. Na Parashá ele reuniu, Hashem instruiu o povo de Israel através de Moshe para separar pessoas para uma obra e apresentado ali o que deveria ser feito a todos com todos os detalhes. Algumas pessoas foram capacitadas com talentos artísticos de forma especial para trabalharem como artesãos, trabalhando em unidade. Eles conseguiram concluir aquele trabalho, aquela obra. Depois, na sequência, aparecem os descritivos, como se fosse uma repetição dos mesmos textos. Porém, o segundo conjunto de texto é um relato do que havia sido realizado. É como se um engenheiro fizesse um projeto para outras pessoas executarem à risca a sua construção, em conformidade com esse projeto, em todos os seus detalhes, sem mudar absolutamente nada. De qualquer forma, o importante é que o povo de Israel trabalhou em unidade, cada pessoa fez a sua parte e conseguiram juntos superarem todos os obstáculos, as dificuldades e concluíram o projeto, que foi supervisionado e aprovado por Moshe no seu final. E todos puderam dizer: eu contribuí, participei naquela construção. Depois que o povo de Israel seguiu à risca todas as instruções, todas as ordens para a construção do Mishkan, em cada detalhe ali, todas as coisas foram colocadas no seu devido lugar. O resultado final foi que a presença de Hashem veio e preencheu aquele lugar, o Mishkan, de forma tremenda, de forma sobrenatural. Quando tudo estiver, preste atenção, vou repetir novamente, quando tudo estiver em ordem nas nossas vidas, em santidade, nós seremos igualmente preenchidos com a presença do Senhor. Todas as instruções que Hashem entregou ao povo de Israel através de Moshe para a construção do Mishkan foram cumpridas em todos os seus detalhes. Então podemos concluir que quando nós recebemos uma instrução de Hashem para fazer
para trabalhar, para construirmos alguma coisa de forma física para Hashem, para o Senhor, é muito mais fácil para nós obedecermos. Preste atenção. Eu falo de obras físicas que devemos realizar para Hashem. Porque quando a ordem é para fazermos algo pela nossa própria vida, para o nosso próprio bem, para o Senhor nos guardar, nos proteger, nos livrar de situações do mal, como, por exemplo, separarmos tempo para orarmos, tempo para estudarmos a Escritura Sagrada, tempo para nos consagrarmos ao Senhor, ordens importantes para a nossa vida, para fazermos alguma coisa, ainda que de forma física, pela nossa própria vida espiritual, por não ser algo tangível, algo que não temos como mensurar, como medir o resultado, como em uma produção palpável, é muito mais difícil para nós obedecermos. Nós somos movidos a resultados que nós vemos, observamos, ouvimos. As pessoas fazem pedidos ao Senhor e normalmente não anotam os seus pedidos com as suas respectivas datas para acompanhar, né, a realização desses pedidos. E assim não consegue mensurar o resultado do seu investimento de tempo com as coisas sagradas de Hashem. E muitos até acreditam que é um desperdício de tempo. É muito difícil obedecer ordens que não podemos medir de forma clara o que está sendo construído. Não temos como dizer, está vendo aquela obra? Eu trabalhei lá. Se a Hashem nos diz que devemos guardar as suas celebrações, guardar o Shabat, entregar o dízimo, fazer sedacá, usar indumentárias sagradas, devemos obedecer para o nosso próprio bem. E o Senhor será conosco nas nossas lutas, nas nossas batalhas. Porque assim diz o Senhor, Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 22. Não tenha medo deles, pois Adonai, o Deus de vocês, lutará em seu favor. Mas o que ocorre quando as ordens são espirituais? Yeshua nos instruiu a amar Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, e nos deixou um novo mandamento. Yohanan, João, capítulo 13, versículo 34. Eu lhes dou um novo mandamento, mantenha o amor uns pelos outros, do mesmo modo que os amei. Vocês devem manter o amor uns pelos outros. Eu pergunto a vocês, é fácil cumprir esta orientação de Yeshua? Nós temos muita dificuldade em obedecer às instruções de Hashem através de Yeshua. Principalmente as questões que não são possíveis de medir de alguma forma. Não temos como medir como uma obra. Como é que você mede o amor de uma pessoa por outra? Na construção do Mishkan, do tabernáculo móvel, as pessoas foram investidas de dons e talentos sobrenaturais e realizaram aquela obra tremenda de forma sobrenatural.
eles cumpriram as ordens de colocar tudo dentro da arca, as 2 tábuas de pedra, o testemunho de Hashem, que havia sido escrito pelo dedo poderoso de Hashem, Aruach HaKodesh. Conforme descrito em 2 lugares diferentes, a saber, Shemot, Êxodo, capítulo 25, versículo 16. Vocês devem colocar no interior da arca o testemunho, as tábuas de pedra que darei a vocês. E Shemot, Êxodo, capítulo 25, versículo 21b. Coloque no interior da arca o testemunho que darei a vocês. O povo de Israel obedeceu em colocar os mandamentos dentro da arca do testemunho. Entretanto, muitas daquelas pessoas não conseguiram cumprir em seus corações as ordens que havia sido escrito naquelas 2 tábuas de pedras. E assim tem sido até o dia de hoje. Temos a Escritura Sagrada à nossa disposição, em nossas mãos, mas quanto das Escrituras nós temos no nosso coração, na nossa vida diária, de forma prática? Como é difícil obedecer os 10 mandamentos. Não deveríamos ter outros deuses além de Hashem. Não deveríamos ter ídolos na nossa vida. Não deveríamos ficar falando o nome de Hashem em vão. Deveríamos guardar o Shabat. Honrar os nossos pais. Não deveríamos matar ninguém. Não deveríamos cometer adultério. Não deveríamos roubar. Não deveríamos apresentar falso testemunho contra ninguém, sobre nenhuma condição. Não deveríamos cobiçar nada de ninguém. Mas como é difícil obedecer esses mandamentos. Quando conseguimos obedecer um, falhamos em outros. Para construir o Mishkan foi mostrado ao povo de Israel o modelo. Para nós cumprirmos os mandamentos, Hashem nos enviou Yeshua, o nosso modelo. Nosso modelo a seguir. E se tivermos alguma dúvida, Yeshua está vivo. Nós podemos consultá-lo. Aleluia! Na nossa mente podemos não ter como mensurar fisicamente o resultado de muitas das nossas ações em obediência às instruções de Hashem. É verdade, mas ainda que não possamos mensurar os benefícios dessa obediência para a nossa vida, precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para percebermos o mover, muitas vezes invisível, do Senhor na nossa vida, ou até sobre a vida de pessoas amadas ao nosso redor. A oração tem muito poder e ela movimenta primeiro o mundo espiritual para trazer à existência o invisível de Hashem. Nós somos movidos pelo fazer o que pode ser medido, o que pode ser visto de alguma forma, e temos muita dificuldade para fazer alguma coisa cujo resultado seja invisível aos nossos olhos. E nos esquecemos muitas vezes que nada, absolutamente nada, é invisível aos olhos de Hashem. Aruach HaKodesh nos pergunta por que temos tanta dificuldade de entender na nossa mente e cumprirmos os mandamentos de Hashem, quando estes mandamentos não se aplicam
meramente a este mundo em que vivemos, a este mundo de realizações e observações. Vai muito além daqui. Que diferença existe entre o trabalho do ourives, do marceneiro, do costureiro, do coureiro, pessoa que trabalha com couro, do trabalho de quem constrói a honra, a ética, a misericórdia, a unidade entre as pessoas, a justiça do Senhor, com amor procedente de Hashem. Que diferença existe? Uma a gente consegue medir aos nossos olhos, e o outro a gente não tem como mensurar. Mas o resultado é muito maior. Porque ele entra pelo mundo invisível. Isso ocorre porque nós não podemos ver essas construções intangíveis como um grande presente para as nossas vidas. Do mesmo modo que vemos uma pessoa que trabalha na edificação de um prédio, de uma casa ou de uma obra de arte. Será que nós temos noção do que de fato estamos construindo nesse mundo? E para qual propósito? Para quem ficará? Será que sabemos que obedecer às instruções, às ordens de Hashem, que são intangíveis, é a única forma que temos para edificar uma construção verdadeiramente sólida no mundo espiritual? Porque tudo que construímos nesse mundo ficará nesse mundo. Nada, absolutamente nada daqui poderá ser levado. Ainda assim, as pessoas têm se ocupado em demasia em construir nessa terra e não conseguem perceber o real valor e a verdadeira importância de se edificar no mundo espiritual. Edificar o que é de fato permanente. Edificar a nossa vida pelo lado de dentro, onde ninguém pode ver, mas que de alguma forma as pessoas reconhecerão o sobrenatural em nós, se vivermos nos caminhos do Senhor, obedecendo às instruções de Hashem através de Yeshua. Eu sempre me recordo de algumas coisas fundamentais que Hashem nos ordenou. E isso trata-se da nossa salvação para a vida eterna. Se uma pessoa procura estabilidade nesse mundo, quer seja através de algum trabalho, com bom salário, quer seja através de algum relacionamento, casamento, aposentadoria, um valor em uma conta bancária ou alguma outra forma nesse mundo, se estamos colocando a nossa estabilidade nas coisas dessa terra, eu coloco uma pergunta para você meditar. O que vai ocorrer com você se por algum motivo você perder esta sua suposta segurança neste mundo? Medite sobre isso. Porque existe a possibilidade disso ocorrer. Avalie a sua vida,
sobre essa questão. Se a nossa vida estiver limitada somente a esse mundo, aonde a expectativa de vida de uma pessoa está em aproximadamente 80 anos, em algum momento, porém, por algum motivo, poderemos ser lançados em um imenso mar de dúvidas, angústia, medos, que o Senhor não tem para nós vivermos. A nossa vida vai muito além dessa vida. E Hashem estabeleceu a nossa verdadeira segurança através de Yeshua. Nós não temos outra. Entretanto, precisamos confiar e obedecer nas instruções de Hashem. Yeshayahu, Isaías, capítulo 30, versículo 15. Por isto é que Adonai Elohim, o Santo de Israel, diz: retorno e descanso é o que salvará vocês. Quietude e confiança os tornarão fortes, mas vocês não querem nada disso. O que nós temos escolhido? A agitação do dia a dia, que está destruindo a saúde das pessoas, com ansiedade, mente acelerada. Nós somos treinados. Se fizer bolinha na tela, a gente abandona. Se a gente orar e não tiver resposta na hora, a gente abandona o Senhor. Muitas pessoas não acreditam nas palavras de Hashem mais. E eu particularmente acredito que muitas pessoas nem acreditam que elas possam partir desse mundo. Tamanha loucura que está sendo implementado na mente das pessoas. A coisa mais certa que a gente tem daqui, se Yeshua não voltar, é a nossa partida daqui, é o destino das pessoas. A Satã tem inebriado o entendimento de muitas pessoas para a realidade de Hashem. Na semana passada nós tivemos a perda de um jovem de 19 anos de idade. E um idoso de 77, pessoas amadas, pessoas da nossa família. Os dois morreram de infarto na madrugada do Shabat passado e foram enterrados às 15h30 daquele mesmo Shabat. Que o Senhor os tenha, que eles possam ter entrado no descanso do Senhor, em nome de Yeshua. E mesmo observando que isso ocorre desta forma, inesperadamente ao nosso redor, eu acredito que muitos de nós não refletimos que isso pode ocorrer com a nossa própria vida. Muitas pessoas acreditam na eternidade. Porém, essas pessoas podem acreditar de forma equivocada que viverão eternamente nesse mundo. É triste observarmos que muitas pessoas só vivem em função das coisas passageiras aqui, nesse mundo, recebendo continuamente em suas vidas valores distorcidos da verdade. E fazem isso com muita naturalidade, sem peso. E seguem perdendo valores preciosos e duradouros de Hashem. Pessoas que não se dedicam em obedecer às instruções de Hashem para construir, para edificar sua vida no mundo espiritual. Estando ainda nessa terra, é aqui que a gente vai fazer isso.
Lá nós não temos mais como fazer absolutamente nada. Lá nós vamos exercer o que nós construímos aqui. Que possamos entender, que possamos nos dedicar com amor, temor, em santidade a Hashem. Nós precisamos estar prontos para encontrarmos com Yeshua. Se for nos altos céus, que é o meu desejo para todos nós, muito melhor. Mas precisamos estar prontos hoje para esse encontro. Caso ocorra de forma inesperada. Nós não temos tantos detalhes e medidas sobre as construções do templo feito por Sholomo, como foi feito no Mishkan. Temos profecias no livro de Ezequiel sobre a construção de um templo, mas isso foi fornecido depois do templo de Sholomo. Na planta original do templo que Davi recebeu do Senhor e entregou a Sholomo, Sholomo adicionou 2 colunas e deu nome a elas. Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 17. Ele erigiu as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. A da direita ele chamou Yahim, e a da esquerda, Boaz. Estas colunas, elas não estavam no projeto original. E posteriormente, elas se tornaram um simbolismo para muitas ordens ocultas nesse mundo. Observando essa situação do templo construído por Sholomo, eu posso concluir que qualquer um de nós nessa terra podemos agir desse modo. Podemos modificar as instruções de Hashem de acordo com aquilo que nos parece ser melhor ao nosso entendimento, aquilo que nos faz sentido. Nós somos sensíveis às coisas que fazem sentidos. Porém, as coisas de Hashem não faz sentido nenhum para ninguém. É loucura ao homem. Hashem aceitou a consagração daquele tempo por causa do povo de Israel. Mas preste atenção. Conforme nós lemos na carta aos judeus messiânicos, Hebreus capítulo 9, versículo 3 a 5, dentro da arca do testemunho, na época de Moshe, havia sido colocado o vaso de ouro com mã, a vara de Aharon que floresceu e as 2 tábuas de pedra do testemunho. Porém, no templo de Sholomo, somente as 2 tábuas de pedra do testemunho estavam presentes na arca do testemunho. Não sabemos o que ocorreu com os outros itens sagrados. Quem os removeu? Aonde ficaram? Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 10. Não havia nada na arca, exceto as 2 tábuas que Moshe colocou nela em Horeb, quando Adonai fez aliança com o povo de Israel, na época de sua saída do Egito. Havia dentro da arca do testemunho elementos extremamente importantes que foram colocados por ordem de Hashem. Nós tratamos sobre isso em uma outra mensagem. Mas esse assunto é tão importante que a Rua nos conduz a recordar. Ao lado da arca do testemunho deveria estar o manuscrito da Torá. Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24 a 26. Moshe continuou: o registro das palavras desta Torá em um livro,
até terminar a tarefa. Quando concluiu, Moshe deu estas ordens aos Livim, que carregavam uma arca com a aliança de Adonai. Peguem este livro da Torá e coloquem ao lado da arca da aliança de Adonai, o Deus de vocês, para que ele sirva ali de testemunho contra vocês. No templo de Sholomo, a Torá não estava mais do lado da arca do testemunho. E muito possivelmente Sholomo não escreveu, não tinha uma cópia da Torá como havia sido definido para os reis de Israel fazerem. Escrito no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18. Quando o rei de Israel ocupar o trono de seu reino, ele deverá fazer para si mesmo uma cópia desta Torá em um pergaminho, a partir da cópia usada pelos Coanim e Levim. Se Sholomo tivesse acesso à Torá, como nós temos hoje, muito possivelmente ele não teria se desviado dos caminhos do Senhor. A questão principal hoje é o que nós temos essa palavra de Hashem disponível à nossa vida. O quanto você tem se empenhado para conhecer essas instruções. Eu particularmente acredito que possamos aprender a obediência sem muito sofrimento. Irmãos, muitas pessoas têm passado situações de apuro, de sofrimento, muitas vezes com lágrimas, por desobediência às ordens contidas nas Escrituras Sagradas. Querem fazer, saem fazendo, do seu jeito, do seu modo. Tehilim, Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz em meu caminho. Tentar caminhar nessa terra sem essa luz nos fará tropeçar continuamente, o tempo todo, causando estragos de alguma forma. E, infelizmente, muitas pessoas ainda têm escolhido caminhar deste jeito, no escuro, na tentativa e erro, errando. Seguindo, diante da arca deveria estar o símbolo do sacerdócio levítico. Bamidbar, Números, capítulo 17, versículo 25 e 26. Nas demais versões, capítulo 17, versículos 10 e 11. Adonai disse a Moshe: põe a vara de Aharon de volta ao seu lugar diante do testemunho. Ela deve ser mantida ali como um sinal para os rebeldes, a fim de que parem de murmurar contra mim e não morram. Moshe fez dessa forma. Ele realizou o que Adonai tinha ordenado. Se Sholomo tivesse esta lembrança ali da vara da disciplina, talvez pudesse pedir conselhos para os Coanim e a descendência de Aharon, porque foram escolhidos para dirigir o povo de Israel nos caminhos do Senhor. Sholomo errou. Se casou com muitas mulheres, acumulou muitas riquezas, comprou cavalos no Egito, construiu templos para os deuses pagãos das suas esposas. Sholomo errou por não caminhar pela proteção da Torá, por não consultar quem deveria conhecer a Torá. E nós podemos aprender com estes erros para não cairmos nestes mesmos lugares. As pessoas nessa terra são movidas pelo imenso desejo de fazer,
as suas próprias vontades, do seu próprio jeito, no seu tempo. Eu quero agora. Vou definir para Rachem até o pôr do sol do dia de hoje. Se ele não fizer, faço eu. E o que as pessoas têm feito? Grandes estragos na sua própria vida. Fazer coisa onde elas podem ver o resultado, e de preferência, de forma imediata, sem consultar ninguém. Menos ainda, pessoas que conhecem as Escrituras Sagradas, para terem certeza que elas não serão contrariadas nos seus intensos desejos. Uma obstinação que tem conduzido muitas pessoas direto para a ruína. Rachem não tem nenhuma alegria em ver ninguém com seus planos arruinados. Não. Ninguém com suas vidas destruídas. Porém, as pessoas têm rejeitado sistematicamente os bons conselhos do Senhor para seguir seus próprios caminhos. E com pesar, grande pesar, o Senhor diz... Dele em Salmos 81, versículo 13. Nas demais, versículo 12. E então lhes entreguei o seu coração teimoso para viverem de acordo com seus próprios planos. Você acha que o Senhor tem alegria nisso? De ver as pessoas sofrerem? Em algumas traduções das Escrituras, a expressão de acordo com seus próprios planos está em seus próprios conselhos. Tive uma ideia. O Senhor não nos dá ideia, o Senhor nos dá conselho. Cuidado com as suas ideias. Aliás, pode nem ser suas. Para você meditar. Se ao ouvir isso que eu estou dizendo, você sente em seu coração que você tem vivido dessa forma, volte-se para o conselho do Senhor. Abandone a sua obstinação em fazer as coisas do seu próprio modo, do seu próprio jeito. Considere buscar os conselhos do Senhor com pessoas tementes ao nome sagrado de Rachem, que amem o Senhor, que amem a vida das pessoas, que amem outras vidas. Eu considero que não seja muito fácil encontrarmos pessoa que saiba o que significa de fato a expressão amar, da forma que o Senhor deseja nos ensinar a amar. Mas é muito mais fácil encontrar pessoas que desejam se sentir amadas. E quando ela não encontra esse amor que ela quer sentir, que é rejeitada. Por quê? Quer ser amada. Ela não quer amar, ela quer ser amada. Ainda que esse sentimento seja um engano. E por esse motivo que a terra está cheia de pessoas magoadas. Estou magoado, estou magoada. Esse é o motivo. Amar sempre liberta. Desejar ser amado pode aprisionar e pode doer. Mas está nas nossas mãos escolher. Que possamos aprender a amar a Rachem com todo o nosso coração, alma, entendimento, com todas as nossas posses, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu e minha esposa, nós temos pessoas ao nosso lado que nos ajudam em oração, conselhos, e assim temos encontrado soluções juntos, provenientes de Rachem, para muitos desafios. Nós não podemos caminhar sozinhos, sob pena de nos tornarmos presa fácil
para as pessoas que estão a serviço do mal. Misley, Provérbios capítulo 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas com muitos conselheiros há êxito. Agora, a pessoa obstinada, orgulhosa no seu coração, cheio de arrogância, de prepotência, ela não deseja receber conselho de ninguém. Essas pessoas pensam que sabem tudo, mas na verdade elas não sabem nada. E por conta das suas ações, o prejuízo depois pode ser imensos. Põe a mão, destrói, depois a gente precisa de Hashem para poder arrumar. Que Hashem liberte todas essas vidas dessa arrogância do saber, em nome de Yeshua. Nascemos para nós vivermos em unidade, com comunhão. Dessa forma, um pode dar cobertura para o outro nas batalhas que existem nessa terra. Vamos analisar um outro elemento que havia sido colocado na arca do testemunho. Shemot, Êxodo capítulo 16, versículo 33 e 34. Moshe disse a Aharon: pegue um jarro, coloque nele 1,89 litro de mã e o mantenha à parte diante de Adonai, que seja guardado por todas as suas gerações, como Adonai havia ordenado a Moshe. Aharon separou diante do testemunho para ser guardado. A instrução era para que o mã fosse guardado por todas as gerações. Isso nos garante a certeza de que Hashem, através de Yeshua, é a nossa provisão por todas as gerações. E por esse motivo, não precisamos temer com o que haveremos de comer. A visão do milagre que ocorreu com o mã pode ocorrer no momento que Hashem assim desejar que ocorra novamente. A Ruach HaKodesh nos lembra, Tehillim, Salmos capítulo 127, versículo 2. Em vão você se levanta cedo e tarde vai para a cama, trabalhando duro para ganhar o alimento, pois ele dá provisão aos seus amados mesmo enquanto dormem. Isso não é uma instrução para você parar de trabalhar e passar a dormir dia e noite. Não, não é para isso. Preste atenção. O que esse versículo quer dizer é que nessa terra, nós, todos nós, sem nenhuma exceção, somos dependentes do Senhor para fazermos todas as coisas. Imagine se o Senhor fosse cobrar a taxa do ar que a gente respira. Se entendermos isto, nós seremos duplamente abençoados no nosso trabalho durante o dia e também à noite, enquanto descansamos. Momento em que o Senhor nos enche de sabedoria, de sonhos, projetos, soluções. Como devemos administrar tudo aquilo que pertence a Ele e que Ele tem confiado nas nossas mãos. Mas muitas pessoas querem tomar propriedade do que pertence ao Senhor. Isso é meu. O que eu tenho é só meu. E o que você tem é nosso. É assim que as pessoas vivem nessa terra. Egoísmo. Entretanto, sem o Senhor, nosso trabalho será em vão. Esquece. E possivelmente nem vamos conseguir dormir à noite por conta das mais variadas preocupações. Contas infindáveis para pagar.
Salomão edificou um majestoso templo. E mesmo com a ausência de alguns elementos sagrados, com modificações no projeto original, a presença de Hashem se manifestou e encheu aquele lugar por causa do povo. Isso não significa que Hashem estava de acordo com aquelas coisas fora do lugar. Para nós fecharmos, irmãos, eu trago essa palavra com muito temor no meu coração. Nós somos um tabernáculo móvel e o Senhor, Ele deseja fazer morada no nosso coração. Então que nós possamos estar com todas as coisas corretas e nos seus devidos lugares. Que possamos sair de situações de aparência e que possamos caminhar pela verdade de Hashem. Pensar, proceder, falar de acordo com o exemplo deixado para nós pelo Mashiach de Israel. Isto sim é amar. Caminhar pela verdade. Falar de forma correta, branda. Escolham por lutar para que as almas sejam alcançadas pelo Senhor através da vida de Mashiach, através da nossa vida nessa terra. Lutem pelos seus familiares, pelos seus parentes. Viva por Yeshua, que em breve retornará para viver conosco. Escolham servir o Senhor em espírito e verdade, e então teremos um Deus que trabalha por nós, por nossas causas, por nossas lutas nessa terra, até enquanto nós dormimos. Isaías capítulo 64, versículo 3. Nas demais, versículo 4. Ninguém jamais ouviu, nem ouvido algum percebeu, nenhum olho viu outro Deus além de ti. Tu trabalhas para quem espera em ti. Eu tenho visto uma grande quantidade de pessoas que estão cansadas de esperar. Fez bolinha, desiste. Mas o Senhor trabalha para aqueles que estão esperando nele. Presta atenção no segredo. Esperar no Senhor com confiança. Ainda que não vejamos nada acontecer, não importa. O Senhor está se movendo por nossas orações. Que você permita o Senhor trabalhar na sua vida, fazer uma obra em você, começando do lado de dentro. Volte-se para Hashem hoje, em nome de Yeshua. Que você possa ter compreensão com entendimento, o que é pecado. Que você possa decidir remover o pecado da sua vida, com arrependimento, com circuncisão no seu coração. Que você possa ter a sua mente, o seu coração liberto. Tenha isso como desejo profundo, mais do que qualquer realização que você possa ter ou fazer nessa terra. Hashem deseja abençoar as obras das suas mãos, porém do jeito dele, do modo e no tempo dele. Quando você de fato levar sua vida como alguém que conhece verdadeiramente Hashem por meio de Yeshua,
Uma pessoa que vive pelas Escrituras Sagradas em obediência às instruções do Senhor, que anda pelos conselhos de Hashem, você poderá declarar, tem ali em Salmos capítulo 90, versículo 17, que o favor de Adonai, nosso Deus, esteja sobre nós e faça prosperar todo o trabalho que fazemos. Sim, faça prosperar as obras das nossas mãos. Porque esse é o desejo do Senhor. Então, realmente, tudo que fizermos será para a glória e honra do nome sagrado de Hashem através de Yeshua, e não mais para atender às nossas necessidades e desejos pessoais. O Senhor sabe que não posso viver sem isso ou sem aquilo. Irmãos, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. Nessa terra, nós não podemos viver sem o Senhor. Isso é que nós não podemos. Que cada um possa ter consciência do que eu estou falando aqui. Que possamos ter o desejo de conhecer Hashem e ser ungido. Que possamos ser cheios da presença da Ruach HaKodesh e assim viveremos embaixo da vontade de Hashem. Seremos uma habitação para o Senhor nessa terra. E muitas pessoas serão libertas desse mundo em trevas. Hashem deseja encorajar você a reinar nessa terra. Mas como? Diante de tantas dores, lutas, desafios, perseguições, Hashem deseja encorajar você a reinar nessa terra. Romanos capítulo 7, versículo 17. Porque se pela ofensa de um homem a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que recebem a graça sobrenaturalmente, isto é, o presente de ser considerado justo, reinarão em vida. Não é reinar no porvir, não. O Senhor está falando aqui reinar nessa terra. Reinarão em vida por meio de um único homem, Yeshua HaMashiach. O desejo de Hashem para a nossa vida é que reinemos ainda nessa terra, nessa vida, através de Yeshua, aleluia. Então receba isso na sua vida, no seu coração. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 25/3, teremos uma única paraxá, 24, Vaikra, e chamou. Iniciaremos a leitura do terceiro livro da Torá, Sefer Vaikra. Hashem convoca Moshe para o Mishkan, que recebe outras importantes mitzvot para serem passadas ao povo de Israel. Essa paraxá ensina também sobre os serviços e responsabilidade dos Kohanim, ensina também sobre as várias ofertas que deveriam ser levadas ao recém-construído Mishkan, ao tabernáculo móvel, e assim segue. Convoca todos a fazerem esta leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, te damos graça pelos teus ensinamentos. Louvado e engrandecido seja teu santo nome. Nos ajude, Pai, a compreendermos. Nós aprendemos muita coisa, Pai, muita coisa nós aceitamos, ficou fora do lugar. E o Senhor está nos chamando para esvaziarmos do velho e recebermos na nossa vida um vinho novo. Nos ajude a estar pronto, preparado, com o nosso coração disposto a entender, Pai, o que o Senhor tem para nós são coisas tremendas. Quem somos nós? O Senhor ainda assim tem se ocupado da nossa vida. O Senhor deseja derramar sobre nós alegria. Nos ajude, Pai, a trazermos essa alegria, não para nós, para o nosso próprio benefício, não, mas para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida. Que muitas pessoas possam ter entendimento do Senhor, receber, ter a vida transformada.
Mashiach, Pai, é o nosso rei, ele reina, ele está vivo. Nos ajude a tomar nossa posição e reinar nessa terra, trazendo à existência o teu sobrenatural, não importa o que seja. O Senhor tem alegria para nós. Nos ajude a ter entendimento disso, Pai. Possamos desvencilhar de tudo aquilo que tem nos aprisionado nesse mundo e que a gente possa considerar, edificar a nossa vida no mundo espiritual com desejo verdadeiro de transformação, primeiro no nosso coração. Um lugar que muitas vezes as pessoas não vão ver, não importa. O Senhor vê todas as coisas. Nos ajude que nossas palavras se tornem verdadeiras diante do Senhor. Não nos deixe ser mais meninos no entendimento. Muitas coisas que nós temos pedido ao Senhor, às vezes chorando, o Senhor já nos concedeu. Já está disponível na nossa mão. Nos ajude a tomar propriedade de forma correta. Usa a nossa vida, Pai, como uma chave que abre prisões, às vezes com grades invisíveis, prendendo pessoas, sua mente, seu coração, em situações que não existem. No momento presente, assolações na mente, trazendo medo ao coração das pessoas para que palavras sejam proferidas que vão definir aquilo como verdadeiro no futuro. É assim que o mal tem operado nessa terra, Pai. Nos ajude que essas mentes sejam libertadas, nos ajude a proferir a Tua palavra. Nos ajude, Pai. Nós precisamos do Senhor. Eu preciso. Tenha misericórdia na nossa vida, na nossa alma. Nós dependemos do Senhor para tudo. Para todas as coisas. E o Senhor deseja nos ajudar. Mas o Senhor não vai invadir a vida de ninguém. Visita nossos parentes, familiares, principalmente sangue, que ainda não te conhece, tem resistido por algum motivo à tua rua. Possivelmente por mau testemunhos que nós, como pessoas representantes do Senhor aqui, temos ainda deixado. Nos ajude a corrigir os nossos passos, para que o teu nome não venha a ser envergonhado, não mais, nunca mais. Não através da nossa vida. Nos ajude a aprender o que é amar. Amar. Para a gente não ser consumido com o nosso desejo exacerbado de ser amado. E quando não tivermos isso, nos sentimos rejeitados, porque o Senhor não nos rejeita e derrama sobre nós um amor imenso, um amor verdadeiro, transbordante. Então nós temos sim muito amor para entregar. Nos ajude a entender, Pai. Nos ajude a entender. As tuas coisas são simples. Nos ajude a sermos simples diante do Senhor. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja.